Queridos irmãos, vamos para mais um round, para podermos assim estarmos sendo instruídos com a palavra do Senhor. O tema dessa palestra vai ser o casamento, uma pregação de nossa relação pactual com o Senhor. E casamento tem tudo a ver com a aliança do Senhor. Nós, quando abrimos a palavra de Deus, logo depois da narrativa da criação, temos Deus, ele abrindo um espaço para nos explicar como ele trouxe à existência a mulher e como ele estabeleceu o casamento. Isso está no capítulo 2 de Gênesis. A palavra de Deus, ela nos fala no capítulo 2, versículo 4, que assim está a Gênesis dos céus e da terra, foram criados, e aí ele vai trabalhar acerca do jardim. Aí quando chega no versículo número 15, temos aquele estabelecimento da aliança, no capítulo 2, versículo 15, 16, 17, nós já lemos. E daí, a partir do versículo 18, nós temos o quê? Nós temos a formação da mulher. E quando você pega no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 22, nós temos, do 22 até o 24, o estabelecimento do casamento. Então o texto vai nos falar aqui, vamos lá para Gênesis 2, 22, até o versículo 24 ao 25, o texto diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós temos a narração que o Senhor deu a Moisés sobre a origem do casamento. Então, dentro de um contexto pactual, Deus ele traz o casamento. E aí quando nós pensamos em casamento, nós também devemos pensar qual a constituição de um casamento pactual. A gente sabe aí que o diabo e a sua patota, ele está tentando desconstruir o casamento conforme Deus estabelecera já no pacto de obras e que Deus manteve inabalável dentro do pacto da graça. E a constituição do casamento, ela é bem exposta aqui no texto. Um homem e uma mulher. Qualquer tipo de mudança dessa realidade é uma mudança estrutural dentro da boa criação que Deus ele estabeleceu. Uma mudança estrutural que trará consequências maléficas para toda a sociedade. E por isso não é muito bacana a gente tentar mudar a estrutura de algo que Deus ele estabeleceu. É como se você tentasse chegar num grande arranha-céu e começasse a tirar certos fundamentos daquele arranha-céu, dizendo assim, essa estrutura aqui eu acho que não é muito boa não, alguém colocou, e tirasse aquela estrutura básica, e daqui a pouco você vai descobrir que o arranha-céu ele não vai poder ficar arranhando o céu, ele vai arranhar a sua cabeça e vai cair sobre você. A mesma coisa, o diabo está iludindo as pessoas e querendo pregar que dá para que você possa mudar essa estrutura do casamento dentro do modo pactual e criacional, sem termos consequências para a nossa sociedade de vida. E isso a gente já está podendo ver. Por exemplo,
O diabo começou a proliferar a ideia dos divórcios ilícitos. Sabemos que há na Bíblia divórcios lícitos e há na Bíblia também divórcios ilícitos, desestruturando toda a sociedade. Nós sabemos que o diabo colocou a poligamia dentro da relação logo no início. Nós sabemos e vemos a aberração da união sexual entre homens e animais. E não pense que isso era uma coisa somente do Antigo Testamento. Hoje, chegar em certos países desenvolvidos, já há legislação para a zoofilia. No Brasil já se flerta sobre isso para se colocar no Brasil a união entre homens e animais. Você vai ter os incestos, você vai ter o sexo livre, ou o amor livre, como se diz, onde você não tem o casamento. Porque a gente tem que ter o casamento com um negocinho de papel para nos unir, etc. Negando o fundamento básico do casamento, não só em termos da estrutura de homem e mulher, como também a estrutura pactual de um casamento, porque o que valida o casamento é o quê? Um homem, uma mulher, tomando votos debaixo de uma autoridade. Isso é o que valida o casamento. Então, esse desestruturar do casamento é algo que o diabo e os seus ministros e aqueles que vivem debaixo da sua inspiração estão brincando com a realidade. Mas quando nós pensamos em casamento, em um contexto pactual, a constituição do casamento ela deve ser entendida como essa união pactual entre um homem e uma mulher. Nessa união pactual, homem e mulher, debaixo de uma autoridade, fazem votos de obrigação e assim esse pacto é unido. Nós já vimos isso, que Deus foi o criador do casamento, está aqui no texto que nós lemos. Nós vemos que Deus é essa autoridade que valida o casamento, no primeiro casamento, e nós vemos que homem e mulher são unidos nesse laço de casamento e eles têm responsabilidades pactuais uns para com os outros. E não é à toa que quando você olha para as Escrituras, você vai ver que Deus ele vai falar do casamento em termos também de uma aliança, não é? Malaquias capítulo 2, você pode ir para Malaquias capítulo 2. E lá em Malaquias capítulo 2, o Senhor ele está reprovando a igreja de Israel, porque a igreja de Israel ela estava quebrando sua aliança por meio da quebra da aliança do casamento. Vocês lembram disso? Lá em Malaquias capítulo 2, versículo número 10 em diante. Veja a conexão que Deus faz, e quando a gente trata casamento dentro do pacto, a gente vai ver claramente que Deus ele vai declarar que casamento é um pacto. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então já começa a falar de profanação da aliança. Deus Criador, Deus que tem uma aliança com o seu povo. Aliança. Versículo 11. Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Ora, dentro do contexto da igreja aqui em Malaquias, o que é que estava acontecendo? Os crentes estavam divorciando-se, abandonando o pacto do casamento e unindo-se em casamentos mistos com pagãos. A gente sabe, não preciso eu falar para vocês, que casamento misto é abominação ao Senhor.
Veja, o próprio Deus está dizendo o seguinte: é profanação do santuário do Senhor. A igreja é santuário do Senhor. Israel deveria ser, o templo em si era só uma representação da presença de Deus, mas Israel é o santuário do Senhor. Quando estava havendo o divórcio e a união entre um crente e um descrente, um judeu e um pagão, o que é que estava sendo afetada? A santidade do povo, do corpo, do santuário do Senhor. Seguindo, o que é que o texto diz? O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos exércitos. Ora, aqui está falando da excomunhão, que até mesmo os sacerdotes que estavam praticando tal divórcio e tal abominação que profanava o santuário de Deus, o povo, e também o seu próprio ofício. E Deus está dizendo: não haverá chance, eu excomungarei aqueles que assim estiverem agindo. Ele apresenta o problema. Não adianta, se for sacerdote, se for membro da igreja sem ofício, eu irei extirpá-lo, tirá-lo. E seguindo, o Senhor diz: ainda fazeis isto, cobris o altar de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Deus estava negando todo o culto. O pastor já falou pela manhã hoje, o Salmo 50, e aqui em Malaquias, nesse tempo de restauração, o povo já voltando do exílio, você vai ver que o culto seria debalde, uma profanação, Deus acharia abominável as ofertas, porque o povo estava vivendo em pecado, e porque Deus ele rejeitava, agora o povo ia ficar questionando: mas por que, Senhor, tu estás a rejeitar os nossos holocaustos, as nossas libações, as nossas orações, os nossos cânticos? Que adianta esse choro, esse tipo de manifestação? Eu estou chorando porque Deus, será que Deus... Não, Deus ele fala. Por que vocês perguntam que eu estou negando o culto de vocês? Porque o Senhor foi testemunha da, o quê? Aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Como é que o casamento aqui, o seu casamento é retratado por Deus? Como uma aliança. Quem é a testemunha do seu casamento? Deus. Você lembra o que, dentro de um pacto que é um casamento? O casamento é a união entre um homem, uma mulher, sob a autoridade, com vínculos firmados em promessas e obrigações ou sanções. Deus é a testemunha, porque Deus ele formou o casamento. Casamento não é um contrato social. Não é porque você olhou para aquela moça e disse: a sociedade estabeleceu isso e aí a gente vai se unir, beleza, tal. Não. Casamento é uma instituição divina. Deus ele está no casamento. Antes da queda Deus fez. E todo o casamento que tem esses elementos que eu já falei, eles são e devem ser reconhecidos como instituição de Deus. Então o casamento é o quê? Uma aliança. Ora, não é à toa que Deus ele tenha usado a figura do casamento como aliança para representar a sua relação com o seu povo, a sua igreja. Nós já lemos todos os profetas, e você sabe um profeta especial, Oséias, né? Onde essa linguagem pactual de uma relação
de casamento, ela é sempre tomada. Como, por exemplo, quando a igreja ela se entregava a ídolos, como Deus ele vai usar, que ilustração Deus vai usar ali nos profetas? De um adultério. Quando Israel fazia deuses para si, Deus falava a Israel como se Israel fosse a esposa e ele fosse o marido traído, e os deuses das nações gentias, os seus amantes. Quando Israel, por sua vez, movido por sua idolatria, fazia aliança política com outras nações para tentar se livrar dos inimigos que ali estavam, por exemplo, Egito, Deus ele dizia: você está me traindo. Então, na linguagem dos profetas, a ilustração da relação pactual com Deus no Antigo Testamento era representada em um casamento entre Deus e a sua igreja. Mas não só no Antigo Testamento. Você sabe que no Novo Testamento também, o apóstolo Paulo é aquele que vai falar da relação entre Cristo e a sua igreja em termos de um casamento. Texto bem conhecido para nós, Efésios capítulo 5, nós vamos nos deter mais nele. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Aqui nós temos o apóstolo do Senhor dando-nos a instrução prática, aplicando aquilo que ele vem falando já nos primeiros capítulos, da relação eterna entre Cristo e a sua amada igreja. E o que acontece? Vamos lá para o texto. Efésios capítulo número 5, versículo número 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a mulher está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então aqui, os mandamentos do Senhor estão sendo dados primeiro às mulheres. Veja que o apóstolo, ele toma a simbologia que já vem do Antigo Testamento, em falar da relação de Cristo com a igreja, como uma relação dentro de uma vida de casal. E ele foi para as mulheres. Agora, no versículo 25, o apóstolo do Senhor, ele vai direcionar a atenção para nós, esposos, onde ele vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Parece que Paulo conhecia o Antigo Testamento. E se tornarão os dois uma só. Aí ele vai falar: grande é este mistério. Mas eu me refiro o quê? A Cristo e a igreja.
Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Fechou com uma lembrança, uma revisão de tudo aquilo que ele falou lá em cima. Mas vejam, o casamento como a pregação de nossa relação com o Senhor está aqui. Nós devemos começar com as mulheres, porque é a ordem que assim se colocou. Quando você... E as mulheres muitas vezes quando a gente aborda isso, assim, rapaz, por que Paulo começou com as mulheres? Né? Isso é um machismo, sabe? Principalmente essa visão feminista. O feminismo é um pecado produzido pelo machismo, tá? Quem cria o feminismo não são as mulheres, são os homens. Ok? Aí diz, rapaz, começa com as mulheres, só vem na nossa cabeça. Se prepara aí no banco que lá vem lapada para o nosso lado. Mas não. Quando começa com as mulheres, mostra honra. Um verdadeiro cavalheiro, o que é que ele faz? Abre a porta para sua esposa passar. Quando vai num self-service, chega para sua esposa, você primeiro. Não é assim? As damas, primeiro. Isso não tem nada a ver de você colocar logo as brasas quentes na cabeça das mulheres. Isso chama de honra. Está honrando. Então, irmãs, não achem que vocês estão sendo escolhidas aqui pelo Espírito Santo para primeiro levar as lapadas. Não, isso é honra. E além disso, você está recebendo os cuidados porque você é um vaso precioso, um vaso frágil, um vaso que Deus quer mostrar atenção especial, honra especial para vocês. Vocês são aquelas que o Senhor disse que são vasos mais frágeis. Claro que para o movimento feminista que torna as mulheres mais masculinas e os homens mais femininos, mulheres que não podem, né, usar desodorante, cabelo, vocês sabem, né? Tirar essa beleza, que é uma farsa, isso é ofensivo. Mas para as mulheres bíblicas serem chamadas como um vaso frágil, isso é honroso. Porque imagine só, se você chegar na minha casa, na sala da minha casa, tiver um vaso de cristal puro. É claro, isso é só imaginação, tá? Eu não tenho condição de ter um vaso puro de cristal. Você vai olhar aquele vaso naquele lugar tão bonito, numa sala, numa mesa, você vai dizer, uau, né? Esse pastor deve ser da Universal. Porque aquilo ali vai representar o quê? Riqueza, fineza, não é? Algo que vai chamar a atenção. A mulher é um vaso frágil nesse sentido, dela ser algo fino. Seria diferente se você chegasse e tivesse uma botija de barro em cima da minha mesa, nem com tinta, nem com verniz para tirar aquele, seja de barro, mas é verdade ou não é? É. Então mulheres não se sintam perseguidas, não se sintam diminuídas. Obrigado, minha irmã. Por causa disso, não, Deus está dando a vocês a honra, Deus está dando a vocês o cuidado primevo, para que vocês possam assim se sentirem bem orientadas pelo Espírito Santo a executarem a parte da pregação que lhes cabe. Pronto. Hoje as mulheres querem pregar no púlpito para todos os homens, não é verdade? A mulher prega, pastor, para toda a congregação? Não. Mas quando a mulher cristã, ela vive o casamento conforme o pacto, ela está pregando também. Vamos lá? Como é que a mulher prega Cristo? Prega Cristo manifestando amor ao seu marido. Mas pastor, tem amor nessa passagem aqui? Vamos ver aqui de novo.
No versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Pastor, onde é que está a palavra amor aqui? Eu não falo, quando estou falando a casais, que Deus ele chega só para os homens e usa a palavra amor. Eu não concordo, eu concordo em parte, né, que de fato é. Mas quem disse que a submissão da mulher ao esposo, ela não é motivada por amor? Se não for, está errado. Por que eu chego a essa conclusão? Porque o apóstolo ele dá uma exortação às mulheres, dizendo: sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Quem de nós aqui está submisso ao Senhor por causa de medo? Apenas. Quem de nós aqui obedece ao Senhor somente porque tem medo que um raio caia na sua cabeça, que um câncer coma os seus órgãos internos e que um buraco se abra aqui e você entre e vá direto para o inferno? Dramático isso, né? Mas aconteceu. Tudo isso aconteceu. Se você diz, eu posso dizer que você não entendeu ainda o Evangelho, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa crer, porque esse tipo de motivação de submissão é a motivação de um animal e de pessoas que não entendem e não têm o amor de Deus em seus corações. Porque a nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, é amor, e não somente por causa da glória dele que imprime temor. Eu estou com o meu Senhor porque primeiro ele me amou e por causa do seu amor eu o amo. A minha relação com o Senhor é porque eu o amo. É como no Salmo 116 diz: amo o Senhor porque ele tem me ouvido. Você, como crente, está casado com ele por amor, amor dele para com você e você para com ele. E por isso que submissão aqui expressa amor. Aplicando isso ao casamento, se você é submissa ao seu marido porque você tem medo dele, você ainda não está entendendo o casamento e você não está pregando Cristo na sua relação com o seu marido. Mas pastor, a gente é igreja, pastor. Não tem essa de mulher ficar com o marido só porque teme. Ah, é? Eu como pastor já tive que levar membros à delegacia por causa da lei Maria da Penha. Sabe o que significa isso? Maridos que espancavam suas esposas. Pastor, tem isso na igreja? Tem. Infelizmente tem. Talvez você conheça histórias perto de você sobre isso. E o que acontece? Maridos que oprimem suas esposas, primeiro com verbal, né? Depois com verba também, mas verbal. Xingam suas esposas, falam mal sobre ela, pulam para cima dela com aspereza. Aí verba também, né? Ah, eu sou um marido pactual. Vocês sabem que, biblicamente, a primeira missão das esposas é ser esposa e ser mãe. E dependendo do esposo, o esposo permitir trabalhar fora ou não, fora de casa, ou não. E quem trabalha fora de casa e tem filhos, o marido deve, o conselho deve verificar se a missão primeira da mulher está sendo quebrada. Porque a mulher é auxiliadora também, mas ela não pode ser usada pelo marido para ser o segundo contra-cheque dele. Então tem maridos que, eu sou pactual, mas nada, é só uma farsa. Você não vai trabalhar,
Na verdade, no coração está dizendo o seguinte: se eu deixar ela trabalhar, ela me deixa no segundo dia. Porque ela vai ter o quê? Independência financeira. E as mulheres violentadas nesse sentido, elas vão ficar com seu marido por causa de quê? Medo. Elas vão ser submissas ao seu marido, senão o cartão de crédito não é liberado no final do mês. Senão elas vão ser escravas. E aí você vê como o machismo maligno, ele faz com que as feministas tenham força. E o discurso feminista, ele alcance e engane as mulheres. Por quê? Porque a realidade caída é essa, que muitas mulheres estão submissas aos seus maridos não por causa do amor, mas por causa de quê? Pavor. Termina com or, mas não é a mesma coisa. Amor e pavor. Como é que você prega Cristo, mulher? Não é no púlpito falando a toda a igreja. Porque uma mulher que prega a toda a igreja, ela está pecando contra o Senhor. Mas é você vivendo como uma esposa submissa no seu dia a dia. Movida pelo amor a Cristo. Porque veja, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Por quê? Porque o apóstolo fala, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Veja que a argumentação apostólica é para que a mulher expresse seu amor ao seu marido em submissão, como algo que flui da fé nela em Cristo. Porque é no Senhor. Então, quando você, esposa, está seguindo a missão do seu marido, sendo uma boa auxiliadora do seu marido, com sabedoria bíblica sendo dada a ele, com uma mulher que está sempre sendo usada por Deus para ajudar o seu marido na orientação devida a ele, para ele desenvolver o seu ministério, você está pregando Cristo. A quem? Ao seu marido. Você está pregando Cristo àqueles olhinhos que estão observando você. Vocês sabem esses olhinhos, né? As crianças. Onde o seu filho estará vendo a pregação de Cristo em você da seguinte forma: veja como o Senhor Jesus Cristo, ele reverte a consequência da queda, e veja como o Senhor Jesus Cristo, ele está fazendo que uma mulher, uma vez enganada pela serpente, se tornou, tentou ser a cabeça da criação, levando assim a queda, não a mulher, mas sendo instrumento de Satanás, para que o homem abusasse do seu livre-arbítrio e assim pecasse contra o Senhor, está sendo restaurada. Você vai estar pregando para o seu filho, homem, esse poder de Cristo em colocar a mulher que uma vez foi enganada e se deixou, e foi enganada e se deixando usar a Satanás, foi um meio para perverter a primeira saúde, a primeira família, a saúde da primeira família. Você vai dizer: não, agora o Senhor está, por sua graça, alterando, regenerando de tal forma que essa minha mãe, ela está manifestando aquilo que Eva deveria fazer, e isso por causa de Cristo Jesus. É um tipo de mulher desse que eu quero. Você sabia disso, irmãs? Você sabia disso, irmãs? Que a melhor forma de você indicar ao seu filho a mulher que deve ser a esposa dele é a sua vida como uma esposa que prega Cristo através da submissão amorosa? Você tem a responsabilidade de, em prática, estar dizendo ao seu filho: busque uma mulher cristã como eu. Será que a gente está se preparando para isso? Será que você parou para pensar isso alguma vez? Em que você, sendo uma esposa dedicada, uma mãe amável, esposa amável,
submissa ao seu marido, você está pregando Cristo ao seu filho e você está orientando a ele a procurar um modelo de mulher que você quer que ele seja feliz com ela? Não só para os rapazes, os meninos, mas também para as meninas. As suas filhas precisam de modelo de uma mulher que pregue Cristo. Qual o modelo que as suas filhas estão recebendo pela mídia? Qual o modelo que suas filhas estão recebendo pelo TikTok, se você deixa seu filho entrar nesse negócio aí? Ou a sua filha? Nem preciso falar. Você precisa mostrar à sua filha a mulher que ela tem que ser para o futuro esposo dela. Isso vale muito mais do que qualquer somente conversinha. Olha, não faça isso, filha, porque senão... Não, seu modelo. Nós fomos chamados para ser modelo. As mulheres são chamadas para ser modelos de santidade para suas filhas, para que as suas filhas possam seguir os seus passos no Senhor e assim poderem serem boas esposas, boas mães no futuro. É dessa forma a submissão. Essa submissão se dará respeitando a posição dada por Deus ao marido. O marido é o quê? O marido é o cabeça da mulher. Veja que no casamento pactual não existe igualitarismo. Porque seria bicefalia, né? Aqui o texto ia ser dito assim, olha, o cabeça o marido é né? 2 cabeças. Mas o texto está dizendo que o marido é o cabeça. Como a igreja não tem 2 cabeças, mas só um cabeça, no casamento só existe um cabeça. Quem é esse cabeça? O marido. Mas pastor, mas quando o cabeça não quer ser cabeça, não muda. A Bíblia não diz, seja cabeça. Tem aqui escrito assim? Não. Senão seria um mandamento, né? Mas aqui tem uma descrição, ele é cabeça. Aquilo que o Douglas Wilson vai falar em Reformando o Casamento, Marido Federal, que eu recomendo. Marido Federal tem aí, Reformando não tem, mas marido tem aí. Em que é inescapável a sua posição como cabeça. Então é inescapável para você, mulher, honrar sendo submissa ao seu marido, porque ele é o cabeça que o Senhor colocou para você e sobre você. Ele assim deve te guiar, assim ele deve te nutrir, assim ele deve te conduzir, porque ele é o cabeça. Mulheres que são rebeldes aos seus maridos naquilo que é bom que ele está ensinando e que querem tomar igualdade no relacionamento e dizer assim, bem, aqui na nossa casa nós somos os cabeças. Essas mulheres não estão pregando Cristo. Elas não estão sendo submissas ao próprio Senhor Jesus. Por isso que você, como mulher cristã, deve orar bastante para que você seja uma pregadora nesse sentido, de honrar o seu marido como o cabeça, de você estar seguindo a missão do seu esposo naquilo que ele vai lhe conduzir para a glória de Deus e para a santificação, porque não agindo assim é não agir conforme o pacto e é desobedecer claramente o ensino que o Senhor ele dá para todas as santas mulheres do Senhor. E as problemáticas para se executar isso, nas Escrituras também se fala. Por exemplo, eu falei a você que acontece de que maridos querem fugir da sua responsabilidade de ser o cabeça, né? Não guiam as casas como deveriam guiar, com ordem. Não são bons líderes do seu lar. A casa é uma desordem porque ele é uma desordem.
Não, eu não estou falando assim só porque ele deixa o chinelo fora do lugar, tá? Mas existe uma desordem espiritual, porque o marido não coloca a ordem espiritual dentro de casa. Existe, por consequência dessa desordem, uma desordem financeira no lar, porque o marido não ordena espiritualmente as contas da casa. Existe uma desordem emocional no lar, porque muitas vezes o marido emocionalmente não está tratando esposa e filhos como deveriam tratar no Senhor. Desordem, desordem, desordem. Isso é uma tentação para a mulher. Mas veja, que o ensino apostólico nunca é para a mulher dizer assim: eu vou tomar o timão da casa. O que é que diz Pedro? Vamos lá para Pedro, capítulo de número 3, 1 Pedro, capítulo número 3. Novamente, essa ordem que o Espírito Santo honra as mulheres, você tem as seguintes expressões: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, não é ao marido dos outros, é ao seu próprio, tá? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. Você pegou o texto aí no início, igualmente, não tem essa palavra? Por que fala de igualmente aí? Semelhantemente aqui nessa versão. Oi? Corrigida fiel, né? Vocês são mais fiéis do que os outros são fiéis. Não. Corrigida fiel. Semelhantemente. No contexto anterior, você vai ver que ele vai estar dando instrução a cidadãos e a servos, para eles serem submissos a senhores maus. Então veja, pelo Espírito Santo, o condicionamento de você ser uma mulher submissa ao seu marido não está ligado a se ele é um excelente marido ou não. Ele é cabeça e você não pode pegar o timão da sua casa. Você pode sim. O que é que eu vou fazer, pastor? Então eu vou sofrer. Os meus meninos vão ficar todos morrendo de fome porque ele gasta tudo apostando no time de futebol de Blumenau. Ele é crente? Ele é crente, pastor. A sua igreja tem presbíteros? A sua igreja tem pastores? Será que você vai querer morrer como Safira? O que é que uma mulher que está sofrendo e está sendo tentada a desrespeitar e não pregar Cristo e querer tomar a frente da sua casa porque o marido está querendo fugir da sua responsabilidade de ser cabeça do lar, tem que fazer? Primeiro é orar, depois ter um procedimento santo, mas também buscar os pastores da igreja para tratar com a disciplina bíblica o seu marido. Eu vou entregar a ele, pastor, no outro dia ele me pega. Aí a gente chama a polícia. Você entende o que Deus ele faz? Que não há motivo algum, biblicamente, você tem que ir semelhantemente, como diz aqui, ser submisso ao vosso próprio marido. E o que você deve fazer, ao invés de você soltar as cachorras em cima dele, ao invés de você xingar, ao invés de você dizer eu vou procurar divórcio por causa disso, você deve primeiro calar a sua boca, sem palavra alguma, e se comportar diante do Senhor. Aí, pastor, não quer dizer calar a boca? Não, claro, isso é simbólico o que eu estou falando agora. Ele é crente? É? Mateus 18 nele. Filho, tens pecado contra mim. A Bíblia diz isso. Você está querendo me ensinar? Não, é Deus que está te ensinando, não sou eu. Só estou repetindo. A Bíblia diz isso. Você está agindo assim.
Vamos mudar? Se ele disser não, o que é que você tem que fazer? Mateus 18, chama outra testemunha. Se ele diz não, o que é que você tem que chamar? Revela ao conselho. Se ele diz não ao conselho, o que é que o conselho tem que fazer? Trate-o como publicano e gentil, afaste. Está vendo, irmãs? E eu espero que na próxima segunda-feira não tenha vários pedidos no conselho para tratar sobre isso. Mas vejam, você tem que ganhar o seu esposo, e mesmo se ele sendo descrente, essa sua atitude pregará para ele o Evangelho, para que o Senhor veja, para que o Senhor use o seu procedimento santo, como mulher santa, e o seu marido possa ser o quê? Ganho para o Senhor, segundo a providência. Não é assim que se diz na Bíblia? Então, irmãs, preguem Cristo aos seus maridos e especialmente aos rebeldes, por meio da sua vida de uma mulher santa, que estará vivendo mais do que falando mais, e tratando os pecados dentro do lar, conforme a palavra de Deus, através das exortações bíblicas que você deve auxiliar seu marido com elas, através do uso do meio da graça, que é a disciplina que vai além dessa exortação, buscando os oficiais da igreja, e assim vivendo a vida como uma pregadora do Evangelho, para que a sua casa seja restaurada. No casamento, a mulher prega, mas o esposo também prega o Senhor. Veja, voltando lá para Efésios capítulo número 2, capítulo número 5, essa hora já está a fome batendo aí, né? Capítulo número 5. A partir do versículo 25, você tem os mandamentos agora para os marmanjos, para os homens. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como o marido prega a verdade de Cristo para sua esposa. O texto que nós já lemos nos mostra que essa pregação se manifesta em atos do marido amando a esposa como amam o próprio corpo. Está no versículo 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Aqui eu não vi muito homem malhadão assim, né? Tá lá na academia, depois dos 35 anos a testosterona vai embora, né? Tá indo embora, e a gente tem que malhar um pouquinho para ficar mais sólido, para poder trabalhar bem, né? Etc. A gente cuida do nosso corpo, a gente toma banho, a gente alimenta ele bem. Quando está quente a gente bota um ventilador ou um ar-condicionado. Quando está frio a gente agasalha. Não é assim? A gente não cuida do corpo. O marido que ama e quer pregar Cristo à sua esposa, que é muito mais do que só palavras, ele vai assim cuidar da esposa, como a própria palavra cuidar nessa passagem significa literalmente manter aquecido, dar e fornecer aquilo que ela precisa. Como Douglas Wilson ele observa bem, ele diz assim no livro: um dos deveres fundamentais envolvendo o papel do marido é que ele mantenha a sua esposa aquecida, bem cuidada, porque Cristo ele cuida da sua igreja como um homem cuida do seu próprio corpo, e nós, como corpo de Cristo e membros da igreja de Cristo, sabemos muito bem desses cuidados de Jesus para conosco. Ou não? Então, maridos, ame a sua esposa como ama o seu próprio corpo. O que é que a sua esposa está precisando? Você sabe a necessidade da sua esposa? Necessidades espirituais, necessidades materiais, necessidades físicas, necessidades emocionais.
Você conhece as necessidades da sua esposa? Ou você somente espera que ela diga, eu estou com esse problema? Ou você consegue notar e você não a busca e diz assim, olha, eu noto que você está com essa necessidade e eu devo lhe suprir. Porque quando eu estou com fome, eu como. Quando eu sinto frio, eu me agasalho. Quando eu sinto calor, eu procuro me refrigerar. Então, você está precisando. Maridos insensíveis para as necessidades das suas esposas, eles podem ser até ministros da palavra, presbíteros, diácono, o que seja. Eles estão negando a pregação de Jesus. Eles estão pregando um falso Cristo. Porque quando você não cuida da sua esposa, você prega para ele um falso Cristo. Porque Cristo cuida. Você prega para os seus filhos um falso Cristo. Lembra daquela comparação que eu falei para as mulheres? Como é que você prega a Cristo para os seus filhos acharem uma boa esposa? Ou para suas filhas serem uma boa mulher? Você como homem faz a mesma coisa. Como é que você prega ao seu filho a como ser um bom esposo? Como ele deve ser? Vivendo. Eles olhando o seu procedimento com a sua esposa, dizendo assim, olha como meu pai cuida da minha esposa. Ou cuida da minha mãe, cuida da sua esposa. Você sabe quantos filhos odeiam seus pais porque veem seus pais maltratando as suas esposas, suas mães? Talvez vocês tenham sido traumatizados com isso quando infância, porque viam pais brutos, maus, egoístas, que não pregavam Cristo. Porque sempre o homem vai estar pregando Cristo, ou pregando verdadeiramente Cristo aos seus filhos e à sua esposa por meio do cuidado, ou pregando uma mentira sobre Cristo. Ele não cuida da igreja. O que você tem pregado para os seus filhos? O que você tem pregado para a sua filha? O modo como você trata a sua esposa está dizendo à sua filha, você precisa casar-se com um homem como eu, ou você estará pregando algo à sua filha, dizendo assim, nunca case, porque todos os homens são iguais a mim. E tirando o foco da sua filha sobre uma bênção que Deus pode dar a ela, se ela não for uma eunuca, Deus dar a ela um marido, e ela encontrar e buscar em um homem as virtudes que ela viu no seu pai, porque o seu pai imitava e pregava Cristo no relacionamento com a sua mãe. Como pastor, a gente trata muitos casos de mocinhas que viram seus pais abusando de suas mães a vida toda. E pior, pais que abusaram delas em termos até sexuais. Você imagina que desastre? O homem sempre prega. Pregue Cristo amando. E ame cuidando da sua esposa como você cuida do seu próprio corpo. Outro modo de pregar, eu estou imitando aqui o Douglas Wilson, é pregar a Cristo por meio de um amor constante. Esposas não se sentem cuidadas, ou seja, não sentem a pregação e nem veem a pregação de Cristo, por esposos que são inconstantes em tal amor. Um exemplo, se um homem ele é grosseiro em uma hora, a ignora em outra hora, mas em outra hora mostra-se tão terno. Tal homem não está andando em amor. Não está havendo uma continuidade em amor. Você deve parar para pensar se você tem um amor contínuo por sua esposa, como Cristo tem contínuo pela igreja. Imagine só a sua relação com Cristo. Você está aqui aí, Cristo está me amando, daqui a pouco Cristo muda aí, rapaz, o que é que acontece? Cristo parece que não está me amando mais. Né? Sabe o que seria isso? Quando chegasse essa descontinuidade, sabe o que você ia sentir? O inferno. Porque o que é o inferno? É a ausência do amor de Deus. E só ira. Qual o único consolo na vida e na morte? É o fato de nós pertencermos ao Senhor e Ele nunca nos deixa de amar.
Isso nos dá segurança. Então, maridos, preguem para suas esposas com amor contínuo, não amor variado ou variante, instável. Amor constante. O segundo modo de você pregar Cristo como marido é um amor imitativo. Qual o padrão que nós como maridos temos para amar as nossas esposas? É Cristo, não é isso? Mas pastor, o senhor pegou pesado. Não fui eu que peguei pesado. O Espírito Santo está dizendo. Cristo, esse é o padrão. E Cristo, Ele quer que nós o imitemos. Nós não tiramos esse aspecto de que Cristo seja modelo, né? O apóstolo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E modelo na Bíblia é isso. Sabe quando a gente era pequenininho e fazia aquele caderno de caligrafia? A gente fazia, escrevia na linha, né? Antigamente, né? Naquela época a gente escrevia bonito, né? Agora parece o hebraico antigo, nem. Mas quando a gente escrevia bonito, a professora dizia: mamãe, caderno de caligrafia. Aquele pontilhado que a gente escrevia, aquilo é um modelo. Cristo é esse modelo que nós devemos seguir, nós devemos cumprir, imitar. Os maridos têm Cristo, nele nós temos a referência do esposo que amou perfeitamente sua esposa. O Senhor amou a igreja como exige que os esposos amem a igreja. Aí você olha, a igreja deu motivo para Jesus amá-la? Não. Já tirei o argumento de vocês assim: pastor, porque você não é casado com ela. Não é isso? Que a gente é reformado para falar da pregação do amor incondicional de Deus, mas no casamento a gente é pelagiano, arminiano e qualquer outra praga dessa. É ou não é? Ela não me dá motivo de amar. Aí Jesus chegasse para mim: e você me deu algum motivo para eu te amar? Quando nós entendemos o amor imitativo de Cristo, o nosso amor para com nossas esposas será sacrificial, santificador, incondicional. Como Jesus, Ele nos fala por seu Espírito, Ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, sacrificial. Você está disposto a morrer por sua esposa? Ou você está querendo que ela morra para você casar com outra? Pensa que é brincadeira? Tem cara que está orando: Senhor, me livra desse cativeiro. Tem, irmão. Tem. Vocês sabem bem, eu vim do meio pentecostal, né? Aí eu descobri a fé reformada. Aí estava visitando minha sogra amada, que já está no céu. E daí chegou um ex-aluno meu. Ele disse: Adriano, quero te contar uma coisa. Eu disse: conta, mano. Recebi uma profetisa, chegou e deu uma revelação para mim. Eu disse: o que foi? Que Deus vai guardar minha esposa. Eu disse: rapaz, parece que isso não é muito difícil, que a esposa estava com câncer, né? Parece que a profetisa não precisava de revelação para isso. Pelo menos uma probabilidade haveria da esposa morrer. Agora tu não sabe a outra coisa. O que é que foi? Deus me revelou já quem é a minha nova esposa. Aí eu disse: foi mesmo? Vem cá, quem foi essa esposa? É a irmã fulana e tal. Aí eu digo: olha, não é Deus que está nesse negócio, não. Você está em adultério. Deus não iria fazer isso. Deus não iria já dizer a você. E o cara já todo, sabe?
Passava perto da irmãzinha que supostamente, né, foi revelada. E aí, minha irmã, paz do Senhor. E ficava na mão, ó, piscando. Adultério! Ora, como nós podemos imaginar maridos que estão pedindo para a esposa morrer para ele poder se livrar dessas esposas? Tem maridos que querem matar as suas esposas e não se sacrificar por suas esposas. Onde Cristo é pregado numa relação desse tipo? Onde o marido, ele não está disposto a morrer pela esposa. Até minha esposa muitas vezes pega no meu pé, né? Quando ela pede alguma coisa que eu não... Sabe? Tem aquelas coisas que... Por exemplo, fazer turismo em shopping. Ai... Fazer turismo em shopping. Eu acho que isso é uma cruz que todo homem tem. Aí ela não usa aquele texto assim, toma a tua cruz e segue-me. Não, ela não usa. Mas é assim, mas meu filho, se Cristo diz a você que você tem que morrer por mim, o que aí é o shopping? Isso é um argumento indestrutível, né? Aí você, tá bom, beleza, vamos lá. Então, gostou, né? Gostou, obrigado aí, desculpe aí o irmão, mas veja, é ou não é, irmãos? A gente não está disposto a, por exemplo, deixar a nossa saída com colegas para ficar um tempo com as nossas esposas, namorando com ela como a gente fazia quando quis enrolá-la, para que elas casassem conosco. É ou não é verdade? Tem maridos que que esquecem que eles são casados com a esposa e não com amigos, não com trabalho, não com família. E sacrificam suas esposas por causa dessas pessoas. Jesus lhe uniu a sua esposa. E você prega Cristo à sua esposa quando coisas que você acha importante, como a sua vida, você abandona para o bem das suas esposas. Amor imitativo, um amor santificador. O texto diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aí vem para nós. Eu pergunto a você: seu amor, ele é imitativo a Cristo? Aí eu pergunto a você também. Você lembra quando você chegou lá para tirar a sua esposa do cuidado do pai dela? Você tem até o chapéu dos puritanos. Né? É ou não é? Primeiro presente, confissão de fé de Westminster. Nem a Bíblia foi confissão de fé de Westminster. Depois que o passarinho caiu na gaiola, que negócio de puritano é esse? Você não conduz o culto na sua casa. Você não ensina a Bíblia à sua esposa. Tem um pastor para quê? Mas quem disse que o pastor é o marido da sua esposa? Quem é que deve primeiramente ensinar a sua esposa? Quem é? Quem é? O apóstolo Paulo, ele disse: esposas, se vocês têm dúvida, pergunte ao pastor. Foi isso? Foi não? Não está assim na Bíblia de vocês não? Mas será que está assim na Bíblia do seu marido que não está lhe ensinando a palavra de Deus em casa? Se vocês têm dúvida, procure seu marido, fale com ele. Seu esposo tem que ser um teólogo tão capaz, claro, eu respeito as proporcionalidades, às vezes uma pessoa é um novo convertido, as pessoas têm limitações e tal, mas ele tem que ser um homem capaz de conhecer a Bíblia o suficiente para guiar você e proteger você até mesmo de um falso pastor. O que é que você tem ensinado a sua esposa em casa?
Você tem aberto a Escritura, você tem que instruído, você tem que exortado, você tem orientado a ser uma mulher mais santa ao Senhor. Santa ao Senhor no seu falar, santa ao Senhor no seu vestir, santa ao Senhor nos seus relacionamentos, nas suas conversas. Você tem feito isso, você tem santificado. Você acha que você vai poder chegar diante do trono de Deus quando o Senhor, Ele pedir contas do talento que é a sua esposa, e você vai dizer: toma, Senhor, essa aqui é a esposa que tu me deste. E Jesus, o que é que você fez? Eu enterrei, recebi uma esposa e estou entregando ela do mesmo jeito quando eu casei. Ou Jesus vai dizer assim: servo mau, eu entreguei esse talento para que você a fizesse render coisas maiores. Será que a sua esposa, ela está mais santa ou menos santa ao Senhor desde o seu casamento? Será que você vai ter condição de chegar diante de Cristo e dizer: Cristo, olha aqui, eu recebi essa mulher, que ela era uma santa, mas agora ela está brilhando muito mais como esposa, ela está muito mais bela ao Senhor, ela está vivendo uma vida de santidade e de adoração como nunca antes. Você, marido, tem que fazer isso, porque você deve ter um amor imitativo ao de Cristo. Veja o que Cristo ele faz, o sonho de toda mulher: ele santifica a igreja para apresentá-la purificada por meio da lavagem da água e pela palavra, ou seja, ele, pelo Espírito, pela palavra, simbolizado nos sacramentos, nos lava, nos purifica e nos prepara para si mesmo. Para quê? Aí veja o sonho da mulher, versículo 27. Para apresentar a si mesmo, igreja, o quê? Gloriosa. Eu vou aqui, né? Melhor, será que fiel? Mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não é o sonho de toda mulher? Gloriosa, roupa bonita, né? Sem mancha na pele. Sabe a mulher do deserto? Cheia de mancha, né? O sol castiga. Mas uma coisa que a mulher sonha com a ressurreição, o quê? Aquele pezinho de galinha, que às vezes é de peru, né? Ou de avestruz. Ruga. Veja o trabalho cosmético de Cristo, o santificador, sem ruga, nem coisa semelhante ao que for. O que tiver caído vai ser descaído. Cristo faz isso com a igreja. Cristo, ele trabalha de tal forma que a esposa dele, ao invés de passar o tempo, esteja ficando mais depreciada pela corrupção do passar do tempo e do escaldante deserto por onde ela está passando, a igreja vai se apresentar como gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Maridos, amem suas esposas. As conduza à santificação por meio dos meios da graça. Oração, leitura, meditação da Bíblia. Invista nisso. Exortações, ânimo no Senhor. Quando você vê a sua esposa lá desanimada, no seu trabalho como sua auxiliadora, como mãe, anime-a com a palavra, dobre os joelhos com ela, ore. Cuide dela para que intelectualmente e espiritualmente ela esteja sendo munida com a palavra e a doutrina que vai santificá-la. O Espírito Santo vai assim fazer. Veja, o amor imitativo, e o marido prega Cristo com um amor que é exigido. Porque veja, aqui o mandamento é amai, né? Então amor nunca foi em primeiro lugar algo sentimental. Isso é para o sertanejo e essa música suja que tem por aí. Se você sente, então, né? Amor é dever.
Nós não somos kantianos, né? Kant, ele dizia o quê? Que algo para ser verdadeiro tinha que ser o quê? Sincero. Não poderia ser nada obrigatório. Mas amor está em forma de mandamento. Amai a Deus com todo o seu coração, com toda a alma, seu entendimento, toda a sua força. Amai o próximo como a ti mesmo. Depois da queda, amor tem que ser uma ordem. Então, você deve amar a sua esposa. É exigido. Se sentimento acaba, dever mantém-se. E na obediência e cumprimento do dever, volta-se o sentimento. Entenda isso. Se seu amor por sua esposa está frio, não olhe para o sentimento, olhe para o mandamento e comece a orar e dizer: Senhor, me dá amor por minha esposa. Porque Deus exige de vocês. O mandamento do Senhor é andar em amor. Maridos, amai a sua esposa. Você deve amar a sua esposa. Então você, quando está pregando e em meio a problemas, porque existem esposas que são uma tentação para o marido, não tem? Que não cumprem o seu papel de auxiliadora, não são boas mães, querem liderar a casa, são desobedientes. Eu já trabalhei com muitos casos assim, porque mulheres não são anjos eleitos, né? Que não têm pecado. E muitas vezes negam o que deve ser negado aos seus maridos, naquilo que tem a ver com submissão, e são instrumento de Satanás também, como os maridos ruins para esposas boas, né? Para que seus maridos caiam em pecados diversos. Qual o dever? Ame. Ame porque Deus manda amar. Eu vou encerrar. Eu pergunto a você, como é que está a pregação dentro da sua casa? Como esposa, pare para pensar no casamento em termos pactuais. Você tem pregado a verdade de Cristo na sua conduta? Como marido, você tem feito isso? Entenda que o casamento vivido conforme a aliança, ele é uma realidade a ser vivida por nós, todo dia. E Deus é tão gracioso que, em certo sentido, Ele vai usar um casamento que, em meio a todas as tentações, está o marido fazendo o seu dever, a mulher também fazendo o seu dever, vai estar nos dando um aperitivo da nossa união mística e plena com Cristo no novo céu e na nova terra. Eu quero fazer um teste a vocês. A primeira vez que a Bíblia fala sobre casamento está onde? Isso é fácil, pastor, né? Em Gênesis, nós lemos, né? Vocês estão acordados ainda, né? Então aqui, deixa o estômago no lugar dele, tá? Não deixa o estômago subir para o cérebro. Onde é que é? Gênesis 3. E qual a última vez que ele fala sobre casamento na Bíblia? Eu vi? Onde? Apocalipse. Vocês notaram isso? Que dentro da história do pacto, casamento está no início dessa história. E casamento está no fim dessa era para entrar à eternidade. Lá, o casamento criado por Deus, unindo o homem e mulher, e Deus durante toda a história da revelação, tratando o relacionamento dele com a igreja como um casamento entre um homem e uma mulher, a sua fidelidade, o seu amor maravilhoso, um amor que cuida, um amor que se sacrifica, um amor que é constante, um amor que é sem igual. E quando chega no último capítulo da Bíblia, ele nos faz participar da maravilhosa revelação da igreja em glória.
Isso nos deve chamar a atenção, que quando nós aqui nesse mundo quebrado estamos com a graça de Deus vivendo o casamento conforme o pacto, nós já estamos saboreando essa união mística e plena que nós teremos com o Senhor na eternidade inteira. Veja que coisa linda está em Apocalipse capítulo 21, e nós vamos encerrar com esse texto. Apocalipse 21. Ismael pensou que ia se livrar de mim. Diz assim: vi novo céu. Vou ler aqui nessa caixa. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Seguindo. E eu, João, vi a santa cidade. Quem? Que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Seguindo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus, eis que aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Seguindo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Seguindo, até o 14. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei quem? A esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me quem? A grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Claro que não é a Jerusalém de lá da Palestina, tá? Não quero estragar a viagem de ninguém para Israel. Mas você sabe que aqui no contexto está dizendo claramente quem é a Santa Cidade de Deus. É a esposa, é a igreja. Continuando. E tinha a glória de Deus. Veja. Esposa. Refletindo a glória de quem? De Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa. Veja uma mulher bem ornamentada. Como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel, a completude do povo de Deus, todos os eleitos. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém. Veja a glória da igreja. Veja como a igreja ela está assim representada em um casamento místico e que será perpétuo. Não haverá divórcio, não haverá dor, não haverá nada demais. E veja que no último capítulo, essa igreja está sendo apresentada como uma noiva que diz o quê? Vem. Vem. Meus queridos irmãos, essa visão
pactual do casamento, ela deve estar incrustada em nossos corações e em nossas mentes quando estivermos enfrentando todas as dificuldades que são pertinentes a essa vida quebrada. E nós devemos, como homens e mulheres no Senhor, estarmos orando e dependendo da graça de Deus para que essa nossa união em casamento seja uma pregação de nossa relação pactual com o Senhor. Assim nós seremos eficientes diante de um mundo que se degenera, diante de um mundo que perverte o casamento, diante de todos os ataques e influências filosóficas e físicas que o nosso casamento está sofrendo por causa do mundo que é inimigo daquilo que Deus criou. Então que durante esse tempo aqui, depois, você possa estar vivendo o seu casamento de tal forma, confiado em Cristo, que no desempenho do papel de marido e esposa, vocês estejam sendo uma pregação pactual. Amém.